Boa noite, sétimo ano. A gente já começamos com o questionamento: o que é ser moderno? Moderno é tudo relacionado ao mais recente, ao novo, ao atualizado. Por isso, a palavra moderno, ela sempre vem com algo positivo em relação à tecnologia. Por exemplo, quando sai um novo celular, o iPhone, sei lá das quantas, ele é algo moderno. Por quê? Porque é o mais novo, o mais recente. Sacou que a palavra moderna ela sempre está ligada ao que é novo, ao que é mais recente, beleza? E isso no nosso período histórico nós já passamos pela modernidade, porque foi onde um período de diversos avanços sociais, culturais e científicos, beleza? Outra coisa, o nosso mundo ele é dividido em duas eras, na era antes de Cristo e a era depois de Cristo. Como assim, professor? Porque nosso marco cultural do tempo é o nascimento de Cristo. Então, tudo que é antes do ano um é datado como antes de Cristo. Tudo que é datado depois do nascimento é depois de Cristo. Então, é AC, DC. Vamos pegar um exemplo? Vocês podem ver aqui, ó, quando a escrita surgiu, que é a escrita cuneiforme, inclusive escrita cuneiforme é a escrita em, em paredes, em pedras, beleza? Então vocês podem ver aqui, ó, em 4000 antes de Cristo. E vocês conseguem ver que tem aqui, ó, século 4 depois de Cristo, beleza? O tempo de antes de Cristo até ano um ele vai diminuindo. Por exemplo, imagine que aqui é o século 10 antes de Cristo. Então, viu 9, 8, 7 até chegar no um e aqui vai de forma crescente, beleza? Então vamos lá, como eu já expliquei para vocês, ele vem de forma do novo, né? Que fala do novo, que costuma ser moderno. Mas existe um período chamado modernidade, era onde ali teve grandes diferenças e mudanças na questão cultural, na questão científica. Como assim científica, professor? Aí nós passamos a ver isso aqui. Como assim científica? Então, cara, quando se fala estados nacionais modernos, quando você vê aqui, nós estamos falando de uma centralização de poder que era diferente na Idade Média. Como assim? Na Idade Média você tinha quem governava era o rei, os escribas e o clero. Nesse novo modo de ver o poder, é o rei sozinho. Ou seja, é o poder absoluto na mão do rei. Não tem mais nenhuma outra pessoa dividindo o poder com ele. Vamos, vamos ver aqui a representação dessa imagem. Alguém está de pé? Alguém tá dividindo o respeito das pessoas dessa sala junto com o rei? Não tá. É apenas o rei, ou seja, o poder absoluto dele tá na mão. É apenas ele. Ele é o absoluto. Ele tem o poder absoluto. Beleza? Então, quando falamos estados nacionais modernos, é lá na Idade Moderna, que é um tempo depois ali da, da, da Idade Média, que o mundo passa a ver diferente a questão do poder. Como, olha só, se esse carinha aqui, ele é o visto como a divindade, aquele que representa Deus na Terra e etc. Então, para que eu vou dividir poder com meros humanos se ele é que sabe fazer com o poder, já que ele representa Deus na Terra? Então, não faz sentido eu dar poder a outras pessoas, beleza? Então, isso é que vai ser explorado aqui nesse segundo tópico. Por quê? O conhecimento técnico e a exploração do planeta e da natureza. Até então, como foi falado em sala, o ser humano ele tinha uma visão religiosa à frente dos conhecimentos físicos. Quando eu falo conhecimento físico, estou falando de físico, de material mesmo, não da matéria física. O conhecimento físico do planeta era através da fé. Então você tinha ali respostas como a Terra é o centro de tudo e o Sol, os outros astros giram em torno da Terra. Então nós já ouvimos essa história dentro de sala, o que explicava em que muitas dessas observações feitas pela igreja era através apenas da fé. Não existia ali um outro conhecimento técnico em que fosse a fundo nessas questões e que não podia contrariar a própria fé, tá? Então ali vocês lembram que surgiram alguns cientistas, né?
que uniram a observação, o raciocínio, a hipótese, a análise, a experimentação, a teoria, e aí eles viram em que até determinado momento dessas etapas da ciência, que tudo isso que eu citei são etapas da ciência. Como assim, professor? Ó, eu olhei, que é a observação, o raciocínio, eu pensei, eu levantei hipóteses, ou seja, talvez seja isso, talvez seja aquilo. E depois eu analisei e experimentei. E logo depois eu montei uma tese em relação ao que eu vi. Ou seja, se todo o conhecimento passar por isso, análise, observação, etc, etc, e conseguir, ela é um fato. Só que a teoria da igreja, ela não conseguia passar da observação, porque só em observação você já via em que a Terra ela não é o centro de tudo. Então, todo esse desmoronamento em relação à igreja, ele foi bem caótico, porque esses cientistas que eu estou falando, Galileu Galilei, Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, eles foram perseguidos. E logo aqui, quando foi perseguido, eles foram questionados se eles continuam mantendo o que eles falaram ou não. Galilei Galileu foi o único que desmentiu, falou não, então realmente vocês estão certos, e sobreviveu. Ou seja, ele é de frente com a morte e ele escolheu sobreviver, tá? Então o que acontece? A ciência, ela teve essa modificação não só na questão do caos em relação à intelectualidade e à fé exagerada, mas ela teve ali uma grande revolução do planeta em relação de como o homem vê o mundo. Porque aquelas descobertas não ficaram só por ali. Outras pessoas tiveram acesso, outras pessoas também observaram e começaram a questionar ainda mais o poder da igreja em relação à própria sociedade. Daí surgem movimentos como o humanismo, o renascimento cultural, como o próprio nome já diz. O humanismo é onde eu ponho o homem no centro de tudo e não mais Deus no centro da política. E o renascimento cultural é quando eu tento remover toda aquela influência religiosa da nossa sociedade. Ou seja, agora o homem não é regido 100% pela fé. O homem também pode ser regido pelo seu próprio conhecimento sobre o mundo. Então você teve ali uma diversificação de como a pessoa vê o mundo e as pessoas e a sociedade. Por isso que o livro fala o conhecimento técnico e exploração do planeta e da natureza. Porque agora eu sei em que eu posso explorar e conhecer outros continentes sem estar utilizando o poder da fé. Porém, muitos impérios, mesmo com essa descoberta, não deixou de estar utilizando a fé. Lembre que eu expliquei em que nada na nossa sociedade ela sai de forma 100%. O cristianismo é uma doutrina muito forte e presente até hoje na nossa sociedade, beleza? Então vamos lá. Todas essas revoluções culturais, intelectuais que ocorreram na Idade Moderna, fez com que fosse explorada de forma mais técnica os recursos naturais do solo. Tá? Então hoje é presente até nos dias de hoje essa mentalidade por grande parte das pessoas que trouxe muitas novidades e inovações. Por exemplo, ampliou as possibilidades de sobrevivência das pessoas, como vocês sabem, remédios, que até então os remédios vistos na Idade Média pela igreja não era tão legal assim, quanto mais quem produzisse. Então, muito mais novidades em relação à tecnologia, ela teve ali grandes avanços, beleza? Novos mundos sob a dominação europeia, a primeira globalização. Gente, quando se fala de globalização, estamos falando de tecnologia e ligamento do mundo todo. Ou seja, quando o livro fala a primeira globalização, estamos falando em que o mundo inteiro estava interligado. O continente africano era explorado e mandado escravizado para os outros países, e os outros países mandavam ouro para onde os europeus estavam lá no continente africano. Então eles tinham essa troca e esse contato. Tá? Como aconteceu esse contato? Através das grandes navegações
feita pelos europeus para explorar os povos. Então você teve ali um contato entre os povos europeus e o asiático, europeus e os africanos, europeus e os americanos. Ou seja, só que isso não foi uma globalização legal. Até porque mataram, escravizaram, exploraram. Nosso pau-brasil foi embora. Enfim. Então vocês podem perceber em que na Idade Média, gente, eles acreditavam que a Terra era plana. Plana. Então o deslocamento por grande distância levaria o viajante a cair da borda da Terra. Olha que louco. Então, assim, se não tivesse aquele renascimento cultural que eu expliquei mais cedo para vocês, nunca que os portugueses, que foram os primeiros países a saírem da Europa a barco, eles nunca tinham saído, porque até então eles estavam com medo de cair da borda do planeta Terra. Então, nunca que eles iriam buscar outros territórios. Mas com o conhecimento científico, levou ao desenvolvimento de instrumentos de navegação, de mapas astronômicos, ou seja, mapas astronômicos é você utilizar as estrelas como referência na sua localização. Olha que louco, entendeu? Então, se o conhecimento criou meios de travessia dos oceanos, né, que foram buscar lucro, expansão marítima, dinheiro, escravidão, os navegadores foram constatando que o planeta era redondo, que não tinha abismo. Porque muitas vezes eles passavam por lugares, opa, isso aqui eu já passei. Então eles foram construindo mapas de referência para determinados lugares, correntes, né, ventos onde passavam muito forte e levavam até determinado lugar, tá? Então, não só isso na questão náutica, mas no próprio planeta Terra eles fizeram testes de localização e que eles constataram que a Terra na verdade era redonda. Como, professor? Um cara, ele ele estava numa cidade e viu em que estava fazendo muito sol, porém aquele tinha um poste que não fazia sombra. Ele, ué, na outra cidade que eu estava, que ficava uns 20 quilômetros, lá faz sombra esse horário. Então o que está acontecendo? Então começaram era 20 a 60 quilômetros. Então ele pediu para que uma pessoa, a parte quando fosse lá naquela cidade, ela fosse para lá naquele mesmo horário e confirmasse se o poste estava fazendo sol ou não. Então eles compararam as duas cidades. A minha não fazia, a dele fazia. Por quê? Porque a inclinação que ela estava presente na Terra era diferente de uma outra cidade por causa da distância. Então fazia que uma fazia sombra e a outra não. Então a partir dali eles tiveram certeza em que a Terra era redonda, beleza? Então, quando os portugueses, que foi o primeiro país, olha só, Portugal foi o primeiro país da Europa a sair pelas grandes navegações. Esse foi o processo de globalização, de interligamento entre novos povos em relação ao mundo inteiro. Ou seja, até então não tinha uma ligação concreta. E agora foi ligado, claro, por razões econômicas, beleza? Só que esse ligamento por razões econômicas, você trouxe ali, claro, escravidão, você trouxe aculturamento, você trouxe matança e você também trouxe diferentes alimentos da mesma família. Isso tudo aqui é batata, gente, tá? Tudo isso aqui é batata. Do mesmo jeito que existem diferentes tipos de bananas, né? Você vê ali a banana maçã, etc, etc, tá? E com isso, gente, esse conhecimento de novas pessoas, de diferentes línguas, culturas e cores, você trouxe o eurocentrismo. Como foi o europeu em que foi que iniciou as grandes navegações, ele também se achava o dono de toda a intelectualidade, que os europeus que eram o centro de tudo. Europeus, eurocentrismo, europeus, eurocentrismo, ou seja, a Europa no centro de tudo, beleza? Então eles acreditavam que a Europa, que era o berço da humanidade mais avançada, por simplesmente eles terem pegado um barco e saído pelo mundo, eles acharam os superiores. Ou seja, quando eles viram as diferenças culturais, eles não respeitaram. Eles simplesmente bateram o pé e disseram, nós somos melhores. Mas não é bem assim. Não existe civilização melhor do que a outra, existe civilização
diferente, que era o que acontecia na época. Tanto é que os portugueses não sabiam cultivar grande parte dos territórios que eles exploraram. Não sabiam. Eles precisaram de ajuda de nativos, que inclusive que eles denominavam inferiores, para saber como é que utiliza aquelas terras, pois eles não sabiam, certo? Então o eurocentrismo é uma ideia que se baseia numa superioridade dos povos da Europa em relação ao resto do mundo, beleza? E aqui no Brasil não foi diferente, gente. Quando houve esse contato, houve ali, como eu falei mais cedo, escravidão, aprisionamento, aculturamento, catequização forçada. Quando eu falo catequização forçada, eu estou falando povos em que foram forçados a aceitar o cristianismo. Como vocês podem ver aqui, ó, catequização ou conversão forçada ao cristianismo. Não é à toa que hoje o nosso país, ele é 87, 77, eu não lembro muito bem, nós vimos em sala, é 77 ou 87% de cristãos no Brasil. Isso é algo histórico que foi passado de geração em geração, mas o ponto inicial disso foi que houve uma conversão forçada a todos os povos que moravam e que foram escravizados no Brasil. A todos, beleza? E não foi só isso, essa conversão forçada. Aqueles povos em que eu disse que eu era inferior e que eu também escravizei, eu também disse que a cultura deles era do mal, que a religião dele era do mal, portanto nenhuma outras religiões dele poderia ser adorado, porque Exu era do diabo, que tal coisa era do diabo. Portanto, até nos dias de hoje existe esse preconceito em relação às religiões de matriz africana, porque em um período de contato com os povos diferentes da Europa, eu diminuí os povos, diminuí a cultura deles, a cor de pele deles e toda a sua cultura e religiosidade. Eu disse que era do mal e que não precisava de adoração, e as pessoas que adoravam aquela religião tinham que ser purificado. Como que seria purificado? Através da escravidão. Então, como vocês podem ver aqui o livro, até os dias atuais, os padrões de cultura criados na Europa e nos Estados Unidos, ou seja, são exemplos de padrões superiores, que eles são derivados, beleza? Continua a ser unicamente no mundo ocidental. O mundo ocidental é onde participa o nosso continente atual, beleza? Considerados por muito como superiores, tais padrões continuaram a se manifestar na forma de racismo e desqualificação das manifestações religiosas. Algum europeu já sofreu racismo? Não. Alguma religião de matriz europeia já sofreu perseguição religiosa? Também não. Então, olha só, não é coincidência. O racismo e a desqualificação de manifestações religiosas só sofrem as religiões de matriz africana e indígena. Por quê? Por causa desse encontro, né? Eu falo entre aspas, mas na verdade foi invasão dos povos europeus nos territórios alheios, que fez com que impusesse a sua cultura de forma forçada, tá? E perseguição às manifestações religiosas desses povos e a imposição da religião católica, beleza? Não é à toa. Então ficamos por aqui, gente. Boa aula, boa prova para vocês. Muito obrigado por ficarem até o final.